diria, por exemplo, para quem nunca investiu, igual eu, vou começar agora. Não tenho R$ 1 de investimento, nada. Tenho minha empresa, mas nunca investi nada em ações, nenhum tipo de investimento. O que eu posso fazer? Na verdade, eu recebo esse questionamento todos os dias no meu Instagram e, assim, o que é interessante? O ideal, primeiro, é você montar uma reserva de emergência e, na verdade, quitar as dívidas. Muita Sim. gente quer investir, tem muita dúvida, tudo, mas tem que seguir alguns passos. O primeiro de tudo é você quitar suas dívidas, né? Não tem como você pensar em investir devendo aqui, ali, enfim. Quitou as dívidas, aí sim você passa a montar uma reserva de emergência. O que seria uma reserva de emergência? É o que você gasta durante um mês e você ter essa quantia guardada num CDB, em algo que seja de fácil. Alguma coisa que você consegue sacar na hora, Isso. digamos. Tá. Se der uma dor de barriga, furou o pneu do carro, queimou o chuveiro, qualquer coisa que seja, para você não ter que entrar num cartão de crédito, não fazer um empréstimo corrido com juros altos, o ideal é você ter essa reserva de emergência e aí, para esse imprevisto, você utiliza uma parte da sua reserva de emergência, resolve o problema e não mexe nos seus investimentos. Então, por que é extremamente importante, primeiro, quitar as dívidas, né? Não tem como investir Sim. devendo. Segundo passo, montar uma reserva de emergência e aí você vai somar o que você usa, o seu custo durante um mês e talvez você vai multiplicar por 3 ou 6 vezes. O ideal é 6 vezes, mas se você conseguir pelo menos 3 vezes, você já tem uma reserva lá e isso te dá uma certa tranquilidade para você não fazer nada na correria. Tá, tem uma pergunta que eu sempre fiquei na cabeça. Por exemplo, o que você considera como dívida? Aquela dívida que o cara tem que tá enchendo a cabeça dele, banco cobrando, alguém cobrando essas coisas, ou aquela dívida controlada, de repente algum financiamento, alguma outra coisa que ele tenha, por exemplo, financiamento de imóvel, de carro, esse tipo de dívida. O que você diz que é esse tipo de quitar as dívidas? Ou alguma compra parcelada no cartão, mas que está controlado? Na verdade, Também ou não? assim, são dois cenários. Tá? Dívida é algo que você faz por não ter a reserva de emergência. Sim. Então, assim, trocar pneu do carro. Se você não tem a reserva de emergência, você está fazendo uma dívida. Porque se Sim. você já tem o dinheiro, Mesmo que você vai seja lá, você vai controlada. pagar, sim. Tá. Mas é uma dívida. Agora, por exemplo, a sua conta de luz, a sua internet, o seu aluguel, se você pagar aluguel, são Sim. custos Aí é fixos. custo fixo. Então, Entendi. é dívida, mas é uma dívida que você sabe que tem todo mês. A ideia é você não ter essas dívidas que surgem de imprevisto. Por exemplo, furou o pneu do carro, tem que fazer qualquer coisa, aí eu tenho que recorrer a um cartão de crédito ou fazer um empréstimo. A ideia da reserva de emergência é justamente essa. Se surgir algum imprevisto, você tem esse valor, né, em algo que tenha uma liquidez rápida, que você consiga resgatar, recuperar de forma Sim. rápida, para você poder utilizar. Então, esse é o ponto da reserva de emergência. Aí diferente daquela compra, daquela dívida que você faz consciente. Ah, vou comprar uma televisão, a televisão sai mais fácil eu comprar em 10 vezes sem juros do que pagar à vista, eu vou lá e parcelo no cartão. Aí Sim, sim. Ah, Não tá. é nada que você está sendo pego de surpresa. E sim, você está fazendo um planejamento para adquirir esse bem, para comprar a Ah, tá, tá. televisão, a bicicleta, enfim, qualquer coisa que seja. Isso aí foge da Sim, questão dívida, entre sim, aspas. você se planejou para fazer essa Sim, e aquisição. aí a pessoa consegue guardar um pouquinho ali no mês a mês, pelo menos, para manter essa Isso, reserva de emergência. exatamente. A Boa, legal. ideia é essa, ter essa reserva de emergência para qualquer imprevisto que aconteça, você não precisar fazer nenhum tipo de loucura, usar cartão ou enfim, qualquer outra coisa. E aí, esse é o principal motivo que todos nós batemos nessa tecla de ter uma reserva de emergência. Ah, legal. E, por exemplo, no meu caso, eu tenho a empresa e tenho minha conta física. Reserva de emergência para uma empresa é bem diferente da reserva de emergência para uma pessoa física. Seria mais manter um caixa ali para alguma coisa mais urgente? Para Porque a empresa é mais o complexo buraco porque é mais pode, embaixo, né? sim, muito mais, Isso, é é bem mais diferente. complexo. Então o ideal é você também ter um fluxo de caixa considerável. Isso vai de acordo com o seu A faturamento grosso modo, mensal. para quem não entende direito, é um dinheirinho guardado lá. Pelo menos um Exatamente. pouquinho para Tem que uma ter. dorzinha de barriga. Sim, você empresário ou Sim, você uma pessoa normal, o ideal é ter algum dinheiro guardado, que a gente chama de reserva de emergência, para qualquer imprevisto que aconteça, você ter onde recorrer, né? E não sair fazendo nenhum tipo de loucura, que isso acontece muito.
E já aconteceu comigo, acredito que com todos nós. Com Meu, todo deu um mundo. problema. Acontece sempre, cara. Normal. 10 vezes cartão de crédito, ou pegar um empréstimo, que os bancos eles liberam, né, vários empréstimos lá com juros absurdos, mas você tá com uma dor ali, você precisa resolver, você não vai pensar muito nisso. Até brinco, você vai no banco lá, você está precisando de dinheiro, eles cobram o que eles querem e liberam na hora. Quando você faz cotação para ver um custo um pouco mais baixo aí, um juros menorzinho, aí já começa. Eles vão afunilando e chega uma hora que fala, não, daqui você não passa, você só vem até aqui, entendeu? Até essa porteira você chega, para a próxima não. Essa é a grande diferença, né? E a partir do momento que você começa a se planejar, as coisas acontecem com mais tranquilidade. E a ideia de tudo isso, e a gente bate muito nessa tecla, é que para que as pessoas realmente tenham uma certa tranquilidade financeira, que não sofram tanto pela falta de dinheiro, e a gente tenta espalhar isso o máximo possível para que as pessoas realmente aprendam e passem a sofrer menos. Porque o que eu vejo assim, com muitas pessoas, é a dificuldade de algumas pessoas têm para entender essa questão de investimento. Hoje em dia a linguagem de investimento é uma linguagem muito técnica e para quem não entende nada, é difícil a gente ficar falando carteira. Tem gente, eu vi já algum comentário lá em alguma postagem sua, o cara, tá, mas o que é carteira? Aí, pô, carteira para a gente entende é carteira de bolso, falando simplesmente, né? Mas carteira de investimento, explica aí um pouco como funciona isso daí. A carteira de investimento você vai poder alocar ações e os fundos imobiliários, né? Ações são as ações de empresas e fundos imobiliários são cotas que você adquire de fundos, né? Tanto na parte logística, shoppings, e aí é algo que a gente também pode aprofundar. Mas Sim. basicamente a carteira é fictício, né? Porque você vai ter ali as suas ações. É a soma de tudo que você tem. Sim, basicamente e na verdade, é isso. Ações, você tem ações das empresas, né? Das empresas que você escolher para colocar na sua carteira, e as cotas dos fundos imobiliários. Então a carteira só faz a transição, porque as suas ações você tem ações do Banco do Brasil, por exemplo. Então você tem ações do Banco do Brasil que estão alocadas naquela determinada carteira. Sim, legal. Assim como você pode mudar de corretora e passar a ter a sua carteira, por exemplo, na Toro, XP ou no Invest do Nubank. Que isso é até na um verdade, a negócio bom carteira só depois. faz a alocação, né? Você só usa a carteira para fazer a negociação. Comprar, vender. É virtual o negócio. Tudo digamos, virtual. Como se fosse virtual. E Entendi. quando você passa a ter uma ação, na verdade, você está tendo uma ação de determinada empresa ou uma cota de determinado fundo. Ou seja, qualquer pessoa hoje em dia pode ter ação de alguma empresa. Sim. Ou seja, a partir de quantos reais aí? Em valores. Isso é muito interessante. As pessoas têm um tabu muito grande em relação a isso, porque todo mundo acha que para investir você precisa ter muito dinheiro. E é o meu caso, por exemplo. Eu nunca tive muito dinheiro e quando eu entendi como funcionava, isso me deixou bastante apaixonado. Porque eu vi que com R$5 eu já conseguia ser dono, né? Um pequeno dono de um grande negócio. De uma grande empresa. E foi assim que eu legal. comecei. Uma posição que eu tenho muito relevante na minha carteira é Klabin. E hoje, com menos de R$5, né? Não é indicação, tá? Mas é uma empresa que eu gosto muito. E você consegue ser um pequeno dono da Klabin tendo uma ação, né? Ô, Érica, você pode falar um pouquinho para nós de como funciona o Google Meu Negócio? Eu acredito que muitas pessoas ainda não saibam e explica pra gente como funciona para que a gente passe a ter esse conhecimento que para mim também é desconhecido ainda. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, novamente, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Poder falar um pouco do Google Meu Negócio, que hoje é algo tão relevante, principalmente para empreendedores, e muitos deles ainda não sabem nem o que é o Google Meu Negócio. Eu sou especialista nele, é uma ferramenta gratuita, você simplesmente entra lá e faz o seu cadastro, mas para que a sua empresa tenha uma certa visibilidade, tenha um engajamento, tenham fotos de qualidade, tenha ranqueamento, você precisa de um especialista, que no caso eu faço esse trabalho com a minha equipe, para trazer clientes. Ou seja, se você tem interesse hoje de ir num restaurante, na região do ABC, por exemplo, você vai colocar lá, restaurantes na região do ABC. Os primeiros que aparecerem, pode ter certeza que eu ou alguém da minha equipe fez esse cadastro. Porque nós trabalhamos com estratégias, com ranqueamento, com engajamento, com vídeos, com fotos de qualidade.
E assim, 80% das pessoas fazem essas buscas hoje no Google. Então, quando eu procuro um japa lá, não é de forma aleatória. Existe todo um por trás lá que tá me Sim, sim, indicando para eu ir em determinado restaurante. exatamente. Exceto os anúncios patrocinados. Logo abaixo desses patrocinados vem essas empresas que nós fazemos esse cadastro. E tem empresas que escolhem fazer só o mensal, tem empresas que querem que nós venhamos a cuidar recorrente, né? Também faço desenvolvimento de site, porque como eu tenho pego mais o pessoal do pequeno e médio porte, eles não têm site, eles não têm um Instagram, então eu acabo fazendo a gestão da rede social dele, acabo fazendo website, faço cartão de visita. Então, com o Google Meu Negócio, ele está me trazendo outras possibilidades, abrindo outras portas, e muita gente está aprendendo com isso também. O digital ainda não é conhecido para todos, né? Ainda Não, existe uma não. deficiência muito grande, né? Tanto para Exatamente. empresários como para as pessoas normais como nós, né? Exatamente, tem muita barreira ainda. Isso. Mesmo tendo o Instagram, postagens, reels, vídeos, canais no YouTube, muita gente ainda não tem acesso a essas informações, mas são informações extremamente importantes. E se a sua empresa, a sua, enfim, não está lá, ela está perdendo cliente. Isso é algo cientificamente comprovado, porque se não tem visibilidade, quem não é visto não é Não é lembrado. lembrado, isso é fato. Né? Então é basicamente isso, o trabalho do Google Meu Negócio, trazer visibilidade, engajamento, ranqueamento para que a sua empresa permaneça ali no mínimo na primeira página do Google, porque nenhuma outra pessoa acaba avançando para a página 2, 3. Eu particularmente não faço isso. Se não está na primeira ali nas primeiras, eu não tenho o hábito de continuar buscando. Eu acho até que basicamente é assim. Rede social aparece muita coisa. Você pega, você posta o que você quer lá e muita gente quer ver o que está sendo postado. Mas quando a pessoa quer buscar alguma coisa de fato, a pessoa entra no Google e faz a pesquisa. Seja um produto ou serviço. Infelizmente, não infelizmente, mas felizmente, para quem quer buscar alguma coisa e tem vontade de comprar, ela já está com a intenção de compra, de aquisição, ela busca no Google